Pessoal, ministros do STF estão em pânico com a delação de Daniel Vorcado. É o que a Vera Magalhães trouxe pra gente aqui hoje, os bastidores desse barata voa. Vera Magalhães, que é uma jornalista totalmente esquerdista, totalmente pró-Lula, né? Apoiou as perseguições do Alexandre de Moraes e do STF em geral, né? Sempre defendeu os ministros do STF e agora joga os ministros do STF na fogueira aqui, trazendo os bastidores desse barata voa que tá lá dentro do STF. Então assiste até o final desse vídeo pra você entender, né? E ela fala aqui também que o Lula realmente soltou a mão do Supremo, né? Ela mostra os motivos do porquê o Lula realmente soltou a mão do Supremo. Esse vai ser o vídeo de hoje. Então assiste até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo, que é sempre de extrema importância, tá? Seja o seu nome, a cidade de onde você assiste esse conteúdo, tá? Ou até a sua opinião, é muito importante pra gente aqui. Vamos começar aqui agora assistindo a Vera Magalhães trazendo os bastidores do barata voa dentro do STF, que tá muito legal de ver tudo isso daqui, tá? Jornalistas aí realmente soltaram a mão do STF e eu acho que para Alexandre de Moraes e sua turma já era, né? Pelo que eu sei, Alexandre de Moraes já tá isolado dentro do STF, né? Enfim, mas realmente soltou a mão e é isso que a gente vai ver agora. Vamos estar assistindo aqui. A gente está vendo agora um monte de ministro do Supremo meio em pânico. Nessa semana mesmo, o ministro Alexandre de Moraes resgatou uma ação lá antiquíssima do PT para tentar mudar, por exemplo, regra de delação premiada. No momento em que o Vorcado negocia a sua delação, tudo isso é sinal de que muita gente teme o que ele pode vir a falar. E que a gente ainda vai assistir muitos capítulos tensos, delicados e tentativas de virada de mesa, nesse caso que expõe tanta gente e que vai ser certamente um dos grandes assuntos da eleição. A gente viu nessa semana também o presidente Lula mudando um pouco a estratégia dele para lidar com esse caso. Cara, imagina você saber que alguém tem um podre contra você, né? Vamos imaginar que você aí que tá do outro lado da tela aí fez uma merda gigantesca, né? E tem uma pessoa que sabe desses segredos e pode contar, né, pro Brasil inteiro. Cara, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e eu acredito que até Gilmar Mendes não estão dormindo, tá? Vamos continuar aqui agora os motivos do porquê o Lula soltou a mão do Alexandre de Moraes e do STF, ó. Presta atenção aí, ó. Até então ele vinha meio silencioso, tentando enxergar um jeito de dizer que esse não é um caso do governo Lula, mas também não queimar os ministros do Supremo. Nessa semana parece que ele desistiu, viu que não é possível, que o Supremo já está muito queimado em razão desse assunto e resolveu, portanto, se dissociar dos ministros. E aí fez... Cara, o Lula é sem vergonha, né? Mas o Lula é um sem vergonha de marca maior, cara. Quem colocou ele na presidência da República foi o Supremo Tribunal Federal, com todas as perseguições, né? Dedo na balança, pesando o dedo na balança ali, ajudando o Lula contra, né, Bolsonaro nas eleições de 2022. E agora, né, que o Lula vê que o STF tá todo enrolado ali, que não tem como mais defender, o Lula faz o quê? Dá uma paulada no STF também, bate no Alexandre de Moraes. E aquilo lá que você me ajudou lá, eu não quero nem saber. Você que se dane aí com os problemas BO seu aí. Porque o que ela falou aqui faz total sentido, cara. Não tem como, né, você querer defender o Supremo Tribunal Federal em ano de eleição, cara, visto todos os escândalos que estão acontecendo aqui, entendeu? Então o Lula já percebeu isso, não tem como. A reprovação do STF tá em topo histórico, cara, tá em topo histórico, né? Tá explodindo, né? Tá lá em cima a reprovação do Supremo, né? E se o Lula apoiar o Supremo nesse momento, né, o que vai acontecer com ele nesse ano de eleição que já está acontecendo? O Lula já é muito sujo, né? Então se ele apoiar, ele vai afundar cada vez mais, né? Então o Lula tá pensando, eu vou tirar meu corpo fora aqui e vocês que se virem aí com as falcatruas que vocês fizeram aí. Eu já tenho as minhas falcatruas que eu fiz aqui, eu já tenho os meus podres. Isso daqui é o Lula falando, tá? Eu já tenho os meus podres aqui para me resolver. Vocês que se resolvam aí agora, filho. Não quero nem saber, não. Isso é o que o Lula diz, né? Vamos terminar aqui. Isso de uma maneira muito explícita, jogando praticamente o ministro Alexandre de Moraes aos leões, ao dizer que diz para ele que ele deveria se dizer impedido de julgar qualquer coisa nesse caso, e emendando uma frase de que quem quer ser milionário não pode ser ministro do Supremo. Então, agora é uma tática mais do que nunca de cada um por si, né, nesse caso, no momento em que essas revelações vêm à tona e chocam todo mundo pelos valores envolvidos, e que as delações parece que estão caminhando ali, sem que a gente saiba direito o que vem de cada uma dessas colaborações, a dele e a do cunhado Fabiano Zeta. Cara, isso é o que a gente queria ver nas eleições de 2022, apesar de já ter passado, e né, não adianta ficar discutindo isso nesse momento de agora, né, mas isso é o que a gente queria ver nas eleições de 2022, cada um por si, foi o que a Vera Magalhães falou aqui, cada um por si. Nessas eleições de 2026 agora, não tem mais essa coligação de PT, STF, Lula, STF, STF protegendo Lula, eles estão muito desgastados, né, Alexandre de Moraes não tem a mesma força que ele tinha em 2022, ele não tem a mídia apoiando ele,
né? Ele tem todos esses podres saindo contra ele, entendeu? Então, assim, e o Lula totalmente desgastado também, fez um governo de bosta, né? Que só trouxe imposto para a população brasileira, não trouxe mais nada. Enfim, então, tá, o STF e o próprio governo Lula, eles estão muito, muito desgastados e agora desunidos também. Isso daí é excelente para a direita, tá? Isso daí, tipo assim, nos melhores cenários pra gente aqui, né? Pra galera que é conservador, que apoia a direita, isso aí é um dos melhores cenários que poderia acontecer, né? Lula soltando a mão do STF aí, cada um por si, entendeu? O Lula ele não tem absolutamente nenhuma força sem o STF, né? Se não tiver o STF ali pesando o dedão na balança ali para fortalecer o Lula nessas eleições de 2026, né? Igual foi em 2022, o Lula tá acabado, né? A gente já vê aí o que acontece. O Lula ele já tá pensando em desistir das eleições, né? Desistir. Dentro do próprio PT já tem um bastidor, né? Dentro do próprio PT, né? Tem pessoas lá dentro que já são a favor, né, do Lula desistir, né, dessa candidatura, né? Por quê? Porque se ele for derrotado por Flávio Bolsonaro, vai ficar, né, na biografia dele que o Lula saiu derrotado, né? Até então o Lula só saiu vitorioso, né? Ele governou o Brasil aí, né, por 2 vezes, né, depois fez a sucessora que foi Dilma Rousseff, né, por 2 vezes também, e agora voltou por uma 3ª vez, né, para defender a democracia junto com o Supremo, né. Então, querendo ou não, apesar de todo o dedão na balança, tudo, né, que o Supremo fez para ajudar o Lula, né, nas eleições de 2022, né, a gente vê aí que o Lula, cara, ele pode acabar com a biografia dele se ele perder essas eleições, ele vai sair como um perdedor, né? E se ele desistir, ele só teve vitórias, né? Apesar do dedão na balança ajudando ele lá, ele só teve vitórias, entendeu? Então ele saiu, se ele desistisse da candidatura, pô, governei o Brasil ali por 3 vezes, fiz 2 sucessores ali, tô tranquilo, entendeu? Eu não perdi nenhuma eleição, de fato o Lula não perdeu nenhuma eleição, né, dos anos 2000 pra cá, vamos contabilizar assim, porque o Lula já disputou eleições passadas, né, nos anos de 1900 e bolinha, né, que o Lula tá caindo aos pedaços, tá velho já, as ideias do Lula é velha, né, enfim, e aí, cara, se o Flávio Bolsonaro der uma disparada, eu tenho certeza que o Lula vai desistir da candidatura, tá? Vai desistir da candidatura porque fica inviável, ele não vai querer manchar a biografia dele ali, ou vai, né? Porque o Lula é muito narcisista também, né? Ele não vai querer deixar ninguém, né? Não vai querer deixar ninguém entrar no lugar dele ali, entendeu? Bolsonaro não, Bolsonaro tinha vários sucessores para Bolsonaro, tinha os filhos dele, os próprios filhos dele, mas é filho, não, então tinha o Tarcísio de Freitas, entendeu? Tem Romeu Zema, então tem outras pessoas que poderiam ser sucessores de Bolsonaro, por quê? Porque Bolsonaro não é narcisista, ele deixou o campo aberto para continuar, né, para passar o poder, para passar o bastão para uma outra pessoa. O Lula não tem isso. Todas as pessoas que tentaram crescer dentro do PT e dentro da esquerda, o Lula rifou. E agora tá ele aí, essa múmia velha aí, né, que quer disputar a eleição a ponto de perder, enfim. E eu acredito que esse é o melhor cenário que a gente poderia imaginar, tá, pessoal? Cada um por si, igual a Vera Magalhães falou aqui, cada um por si, né? Lula desgastado com um governo de merda, né? Só imposto, né? Não teve mais nada. STF todo podre, com a maior rejeição que já teve nos últimos tempos, tá? Cheio de escândalo de corrupção ali, a ponto, né, de ministros serem rifados pelo próprio STF, entendeu? Então, temos o melhor cenário, né, pra gente conseguir resgatar o Brasil e tomar um rumo melhor, né? Tomar um rumo melhor. É isso que eu vejo aqui, o cenário não poderia ser mais favorável. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou. O Lula desiste ou não desiste, né? Deixa seu comentário aqui embaixo. Valeu!